Sejam bem-vindos! Estamos começando o programa Roda de Conversa e hoje vamos falar sobre as bases que dão fundamento ao nosso patrimônio cultural. Estou falando das raízes folclóricas e das tradições populares que dão fundamento à identidade cultural do nosso povo. Nessa edição, eu tenho a honra de receber a diretora-geral do IPAC, Luciana Mandelli. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Laís, pelo convite. Também participa do nosso bate-papo o maestro Biratã Marques, ele que é maestro da Orquestra Afrosinfônica. Obrigada, maestro. Obrigado, eu que agradeço, Laís. E para fechar o nosso bate-papo, o professor Milton Moura, ele é professor e historiador. Obrigada, professor, nessa longa caminhada aqui com a Tarde Play. Obrigado, a Tarde Play, mais uma oportunidade. Vamos começar então o nosso bate-papo. Olha, professor, eu quero já começar te fazendo aqui uma pergunta. Na verdade, começar te perguntando porque como é que podemos definir e conceituar o folclore? Sabemos que esse tema associa muitos outros mitos e lendas. Para desmistificar, professor, como é que podemos compreender aquilo que chamamos de folclore? Esse termo folclore, ele tem sido, vamos dizer assim, nas últimas décadas, substituído cada vez mais por manifestações de cultura popular, porque a palavra folclore foi folclorizada, né? Então, essas manifestações de cultura popular existem em toda parte, em todos os momentos do dia e em todas as fases da nossa vida. Mas algumas dessas manifestações nos parecem mais relevantes e mais representativas daquilo que a gente podia chamar de o sentido da cultura. Por que as pessoas fazem o que fazem? Por que fazem desta maneira como fazem? Não? Então, tanto os órgãos governamentais da patrimonialização, no caso o IPAC, o IFAM, a Fundação Gregório de Matos Municipal, não é? Quanto às universidades, alguns órgãos de religiões, todos de um tempo para cá, nas últimas décadas, estão muito atentos com isso. Antes se chamava assim de preservar, quase como se fosse o caso de congelar um freezer da imortalidade. Ultimamente eu percebo que em vez de preservar, seria manter, reconhecendo inclusive o próprio caráter dinâmico das manifestações culturais. Elas sempre estão mudando, né? Por exemplo, a manifestação que inclui o maior número de pessoas entre nós é o carnaval e ele muda e muito, né? Então, isso são desafios. E uma outra coisa também que me ocorre dizer é que nós que somos profissionais, seja da universidade, seja dos governos municipal, estadual, federal, de organizações não governamentais, igrejas, nós estamos inseridos nesse processo de produção de sentido e de cultura. Então, esse programa que nós estamos fazendo agora é um elemento dessa dinâmica maravilhosa que é produzir vida pensante, vida sensível e poder mostrar para outras pessoas, inclusive em épocas que vão vir, isso que nós estamos fazendo é cultura. Gostei tanto da fala do professor que eu quero começar concordando com ele, né? A história, a cultura e as políticas públicas, sobretudo na área de cultura, vem acompanhando esse movimento do pensamento e da ciência de ir se aperfeiçoando. Evolução de um conceito também. Você não está mais falando de um folclore, não é uma coisa idealizada para ser tal representação, né? Garantir a representação tal qual ela se executa. É a salvaguarda também para que essa cultura não se perca, absorvendo ao longo dos anos toda a movimentação que aconteceu. Então, por exemplo, a tarefa nossa nas instituições de patrimônio é dar conta dessa imensidão que é a cultura popular, ter a capacidade de absorver essa diversidade, as mudanças que o tempo vai trazendo e a forma como a cultura vai se ajustando, não a história no sentido do que aquilo que foi no passado determina, mas a história como um elemento dinâmico dos homens fazendo diariamente a sua trajetória, né? E aí a gente teve essa experiência, a gente teve a experiência de Bom Jesus da Lapa, que foi o reconhecimento de uma romaria
centenária, né, que manifesta, que junta milhares de pessoas num negócio impactante, aquela Bom Jesus da Lapa tomada de milhares de pessoas, e um momento super emocionante é aquilo ser reconhecido como uma manifestação cultural típica. Nossa, as romarias de Bom Jesus da Lapa são maiores que as de Nossa Senhora da Aparecida, não sabia disso não. Estudando, a gente vai descobrindo as coisas, né? Então, o IPAC cuida disso, e a gente tem tratado de atualizar essas questões, né? Tanto dos bens materiais, porque a gente tem uma série de questões que envolvem esses bens, não só da deterioração natural que esses bens sofrem, mas também das outras relações ao qual eles estão inseridos, na maioria do nosso caso, os problemas com a especulação imobiliária, que é uma questão muito profunda, né? E do ponto de vista imaterial, o cuidado para que a gente não perca a manifestação em si, do acontecer, mas o saber fazer daquela manifestação. E até porque as pessoas têm ideia de que patrimônio é uma coisa antiga, que não está lá, uma ruína e tal, e não é. Tem, por exemplo, toda a questão do patrimônio natural nosso. É uma responsabilidade nossa também. As pinturas rupestres, as cavernas, os parques. Então, isso faz parte do nosso bem material, da cultura do estado da Bahia. É um bem nosso, tangível, né? Então, todas essas questões fazem parte do patrimônio mesmo. E a formação disso, e a consolidação disso, para fortalecer a nossa identidade cultural, é muito importante. Nós somos, na verdade, a própria cultura, né? Filhos dessa cultura. Porque, na verdade, você não sabe o prazer falar esse assunto. Porque eu sou um brasileiro, sabe? Tom Jobim falava assim, se você é um músico mais ou menos, faça a música brasileira. Se você toca, faça a música. Mas se você for um gênio, faça a música brasileira. Eu sempre fui muito apaixonado, né? Porque essa foi uma luta que vem de Pixinguinha, de todos eles, né? Eu estava falando com o professor Milton, que as pessoas hoje não sabem mais quem são essas pessoas, não sabem quem é Clara Nunes, não sabem quem... Cultura vem de cultivar, a etimologia da palavra, né? Então, cuidar, né? Cuidar dos nossos jardins. Por isso que eu sou tão apaixonado assim. Eu queria, se a gente parasse para entender só Santa Amaro, já seria, para entender a liberdade, o Pernambué, já é muita, porque cada território é completamente diferente. Então, por isso que eu falo dessa minha felicidade, sabe? E a música é isso, a música é exatamente essa coisa invisível, né? No Bhagavad Gita fala, saiba que eu estou em você, mas você não está em mim, né? Então, é parecido com isso. Tudo, na verdade, é música, né? Todas as coisas, porque é um pedaço dessa grande deusa. Por exemplo, o jeito de você falar, as pessoas, mas afinado e desafinado é um padrão estético, mas é música, né? Simétrico e assimétrico são padrões também. Tudo isso são invenções humanas, mas, na verdade, tudo é música. Até o que eu estou falando aqui é música que você está... Tudo isso aqui que está acontecendo é música, entendeu? Então, é isso que, sabe, que me estimula muito, assim, poder conversar exatamente sobre esse assunto que eu acho tão importante, né? Cultura, folclore, e vamos seguindo. E foi com essa paixão que você idealizou a Orquestra Afro-Sinfônica? Sobre a Afro-Sinfônica, claro. A Afro-Sinfônica, isso vai acontecer, eu costumo falar, não só a Afro-Sinfônica, mas a Rumpilés também. São duas orquestras que acontecem assim em 500 anos. Isso que está acontecendo na Bahia é um milagre. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Porque, assim, a gente, na verdade, o que a gente está fazendo é uma música autoral, onde a música de matriz africana é o tripé que sustenta toda a música brasileira, para não dizer a música do mundo. Porque todas as frequências, elas vêm... Seu Mateus costuma falar, não, porque balança as árvores, né, essas frequências, não. Mas é isso mesmo, esse sopro divino. Todas as frequências, né, Pitágoras, que estudou no Egito, ele, né, conhecia muito bem isso. Então, vem do tambor e depois vem os filhos desses instrumentos. E o Daza que falava para mim, assim, eu dava, maestro, Gershwin fazia música americana, né? Ele falava, Debussy fazia música francesa, né, maestro? E Beethoven, ele... É isso, né, mas é exatamente isso. Então, vou falar uma coisa. Eu sempre costumo dizer que Luiz Gonzaga é tão nobre quanto Beethoven. Um dia desse eu estou caminhando, os fundamentalistas resolveram me questionar. Logo a quem me questionar, meu Deus do céu, eles aí deveriam questionar outro. Mas maestro, eu vi ali, agora...
Eu achei, assim, tudo bem, eu sei que o senhor gosta de Luiz Gonzaga, não sei o quê, mas comparar Beethoven, sabe? Olha o gesto. Beethoven, a Luiz Gonzaga. Aí eu fiz assim, é mesmo. Eu acho que minha fala está exagerada, eu vou mudar. Na minha opinião, Luiz Gonzaga é 1 milhão de vezes melhor do que Beethoven. Então, pá. E aí eles não entendem isso. Eles não vão conseguir compreender isso. É isso que o professor Milton está falando, que o Luciano está falando. Eles não vão entender isso, né? Porque é muito difícil, porque a nossa base ainda de educação ainda é eurocêntrica. As pessoas ainda falam que o Brasil foi descoberto. Você, sem querer, você vai falando coisas que você fica... Opa, peraí. Então, às vezes não tem nem culpa. Porque, na verdade, não tem nenhuma maldade, é uma questão apenas de uma ignorância, né? De não querer ver também, e também não conseguir enxergar, também tem isso. Então, e acreditam realmente, né, que Beethoven é melhor do que... Luiz Gonzaga. É que eu não gosto nem de falar isso. A Orquestra Sinfônica foi criada em 2009? 2009, vai fazer 14 anos agora. Um coletivo de pessoas negras, todos, a maioria, 90% ligado ao fundamento. Tem uma coisa muito bacana que eu falo, a Orquestra Sinfônica é uma orquestra que ela... Quem sustenta a Orquestra Sinfônica são essas pessoas. A gente não tem nenhum apoio. Isso é bom que também todo mundo saiba. Porque o Estado brasileiro, não estou falando só daqui da Bahia, não, falo do Brasil como... O Estado brasileiro, ele investe, por exemplo, 20 milhões numa orquestra para fazer uma música eurocêntrica, nada contra, eu ouço música do mundo inteiro, para não ficar parecendo que eu sou purista, né? Porque tem uma coisa, o cara é purista, o cara... Não, não é isso, eu ouço música do mundo inteiro também, né? Sei que se eu for na Alemanha tentar fazer música alemã, eu não vou conseguir nunca falar com aquele sotaque igual como eles falam, porque o meu sotaque é um sotaque baiano, um sotaque brasileiro, e linguagem é vivência, né? E Sim. Vivência é vivência. Então, eu tenho minha vivência, agora eu sei que o que eu vivo também, eles não vão viver. Então, a questão simplesmente de nascer, de entender o seu lugar. Então, acho que um dos nossos maiores desafios ali no Instituto de Patrimônio é institucionalmente fazer esse enfrentamento. Não é uma coisa simples, porque a gente... Ao fazer eu falo desse enfrentamento porque ele é um enfrentamento, se me permite dialogar um pouco com sua fala, ele é um enfrentamento extremamente legítimo nesse momento, porque é um enfrentamento do que a gente convencionalmente chama do erudito versus o popular, mas na verdade é sobre as nossas tradições e as nossas possibilidades de formação identitária, né, não realizadas e que precisam se realizar. E o senhor estava falando do intangível para a música, e a gente está se deparando com um dilema lá no reconhecimento dos patrimônios, que é justamente como a gente patrimonializa os nossos saber fazer musical, que é ímpar e singular, e que a gente às vezes vê expropriado. Então, me peguei nesse dilema para debater a questão do maestro Letieres Leite, que tem uma obra ímpar, singular, e que, enfim, chega num momento que a gente está vendo isso se reproduzir sem... E não é por conta do direito autoral, do dinheiro, não é sobre isso também, claro. Porque tem que ter também, mas não é só sobre isso, é sobre um saber fazer. Claro. E aí, mesmo para falar das coisas menos populares e talvez mais elitizadas, mesmo não sendo erudita, a gente está falando da música popular brasileira, por exemplo, João Gilberto e suas 3 notinhas, que é como se não tivesse um fundamento na tradição. E, na verdade, a Bahia, na minha mais humilde opinião, está vivendo uma nova onda de uma vanguarda musical, da qual ela é história. Enfim, nós temos várias gerações que provaram isso na história da música brasileira. E o maestro está corretíssimo, na minha opinião. A gente tem que buscar mecanismos de política pública hoje para conseguir institucionalizar e mecanismos de formação de opinião também, dessa disputa de opinião que o mestre estava dizendo aqui para a gente, que eu acho que é fundamental. Não é uma questão só da Afro-Sinfônica fazer. Claro. Sabe? O pensamento universitário tem que ser capaz de ser decolonizado e formar ciência para subsidiar. E isso hoje, acho que a universidade é parceira fundamental nisso. O Estado tem que ter espaço de participação e de gestão coletiva e compartilhada para a gente poder amadurecer tecnicamente como a gente formula isso, como é que esse popular disputa o orçamento público. E eu acho que essa é uma grande questão para esse ano nosso, né? Então,
A gente está falando de orçamento público, da hora da disputa do orçamento, da formação do plano plurianual, essas coisas todas, e a gente tem se deparado com isso. Como é que esse orçamento público se volta para esta cultura popular, para o fomento dessa cultura popular, né? Quando eu falo que a música de matriz africana é que sustenta toda a música brasileira, porque é. Porque o samba é filho da música de matriz africana, o choro é filho da música, Raul Seixas é filho, tudo isso é filho, né? Os guardiões dessa música são os terreiros. Quando pensamos a cultura da Bahia, temos, claro, o expoente artístico, a música é um expoente artístico e também a dança, né? Eu quero trazer aqui o Balé Folclórico da Bahia completou no último dia 7 de agosto 35 anos de lutas e histórias. Vavá Botelho, um dos fundadores do Balé Folclórico da Bahia, mandou uma mensagem para a gente e você acompanha agora. Olá, eu sou Vavá Botelho, fundador e diretor-geral do Balé Folclórico da Bahia. Chegar a 35 anos de história, de atividade, de sucesso em nosso país, com uma companhia de dança, uma companhia artística, é uma missão, é um trabalho muito árduo. Mas o Balé Folclórico da Bahia, que foi fundado por mim, por Ninho Reis, no final da década de 1980, conseguiu alcançar esse patamar através da sua seriedade, através de um trabalho insistente em preservar, em pesquisar, em manter a nossa cultura popular, o nosso folclore. A gente desenvolveu um trabalho que parte basicamente do estudo das nossas raízes, das nossas ancestralidades, atingindo uma linguagem universal, uma linguagem contemporânea. E é exatamente esse o diferencial que o Balé Folclórico da Bahia conseguiu para se destacar no mundo inteiro. A gente, com o nosso trabalho, a gente consegue manter a tradição, atingindo uma contemporaneidade sem descaracterizar aquela manifestação popular, aquela manifestação cultural ou aquela manifestação folclórica. É muita alegria, é muita honra poder fazer parte de 35 anos de uma história de lealdade, de uma história de dignidade, como é a nossa, com 35 anos de Balé Folclórico da Bahia. Obrigado. Vida longa ao balé, Vavá. Obrigada pela sua participação. Vamos retomar, que o papo tá bom, Professor, dando uma pesquisada, eu queria que você falasse um pouco sobre, claro, o seu trabalho e as suas pesquisas sobre as festas populares. O senhor observa alguma tensão entre os impulsos de resistência e de transformação das manifestações folclóricas em nosso estado? Bom, de uns tempos para cá, quando eu comecei a ficar velho, que eu acho ótimo, eu comecei a pensar que muitas das coisas que acontecem no nosso cotidiano são manifestações musicais, coreográficas, fantásticas e cênicas. Por exemplo, um rapaz que carregava como se chama, um estojozinho de requeijão para assar e o fogareiro aceso. E ele deixava que uma peça e outra se chocassem enquanto ele dava as passadas, não é? Aí eu fiz a filmagem e alguém chegou e disse: quantas vezes você ensaiou? Eu digo, não, ele estava na frente e eu atrás. E eu vi no Rio de Janeiro uma vez, ou foi em São Paulo, acho que foi no Rio de Janeiro, aqueles vendedores de botijão de gás, que faziam a mesma coisa. Como o botijão de gás é muito pesado, para que ele não precisasse afastar demais, ele dava as passadas de forma que o botijão se chocasse um com o outro, né? Sobre os joelhos dele. E produzia um som que, ao mesmo tempo, ia avisando, aí todo mundo chegava nas janelas, como quem dizia assim, ao gás, e todo mundo ia chegando nas janelas. Então, isso, para mim, é uma pequena ópera. Nosso querido maestro Fred Dantas, que é o santo padroeiro das filarmônicas, ele disse: temos dezenas de filarmônicas pela Bahia e as partituras muitas vezes estão guardadas em antigas caixas de camisa. Para quem é jovem, que não viu, né, camisas Volta ao Mundo, Valizer, e então se pegava essas caixas de papelão para guardar documento, né, certidão de nascimento e partitura.
as partituras todas escritas à mão, e quem sabe ler partitura entende que naquelas pautas, naquelas notinhas, ali está um ritmo. Que ritmo é que essas filarmônicas tocavam? Aquelas pessoas quase todas já morreram, as fundadoras. Quem tem que fazer essa pesquisa é somente o pessoal de música? Também. É somente o pessoal que teve treinamento de metodologia em pesquisa? Ou seriam também as pessoas idosas que viram essa filarmônica na rua? Porque se você olha, você está vendo ali o tum-tum-tum, tum-tum, 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 que é como se estivesse pulando ali na sua frente, né? Eu penso que isso tem crescido até quando falta. Em alguns anos, no 2 de julho, você tem mais filarmônicas, em outros anos menos. Aí, Fred, precisamos dar mais apoio a essas pessoas. Não sou contra o apoio a nenhuma outra forma de música, mas esses meninos, esses velhos que não puderam vir, têm uma participação fundamental. Mas foi bom ele citar Fred Dantas, porque são Fred Dantas mesmo, né? Antes de eu ser diretora do IPAC, há muitos anos atrás, que me apresentou esse mundo da música popular baiana foi o professor Fred Dantas, uma casa que ele tem ali na ladeira do Barbalho, com um bocado dessas partituras, que ele dizendo, eu vou botar fogo nisso aqui, pelo amor de Deus, maestro, não pode, ele, é uma tristeza. E com toda a razão, e eu acho que ele é um excelente embaixador, inclusive, porque ele executa há anos também um projeto que é fantástico, né? Que você também não sabe como é que sobrevive. Eu fico falando dessa orquestra de frevos e dobrados, vive de quê exatamente, maestro? Ele, rapaz de amor. E vai, enfim, e o trabalho dele na escola ambiental. Então, Fred é uma excelente referência. E a gente fez exatamente isso que o senhor acabou de dizer sobre a questão das filarmônicas. A gente chamou o Fred lá há 2 semanas e começou a organizar com ele um plano de salvaguarda, porque já existe um mapeamento das filarmônicas no estado, e esses, enfim, não está nascendo agora o estudo, né? Há muito tempo ele vem falando disso, e outras pessoas que também tal, então a gente pediu ajuda a ele para a gente sistematizar um projeto, para que a gente possa apresentar agora para a Lei Paulo Gustavo, uma ação para isso, e pensar na Lei Aldir Blanc no segundo semestre, uma outra ação emergencial, que nos desemboque num plano de acompanhamento mais perene, né? Porque o professor bem lembrou aí, a cultura popular, ela é difícil de ser aportada e apoiada do ponto de vista institucional, porque ela não passou pelo registro formal. Então, quando a gente diz assim, vamos apoiar uma marujada, a gente estava no encontro de marujada e o professor Reinaldo estava dizendo lá também, esse encontro foi importante, porque tinha gente de todo lugar do país para entender o que a gente tinha feito aqui para conseguir patrimonializar a questão da marujada, e ele dizia lá, olha, em várias canções são encontradas em várias peças, obras e tal, são encontradas músicas da marujada, que são cantos populares, enfim, sim, dessa vivência. E para conseguir patrimonializar, o estudo foi super complexo, porque você não tinha o registro, não tinha essas partes, exigia-se partitura de marujada. Quem é que... Muita gente não aprendeu uma partitura, aprendeu, né, professor? Que é maravilhoso. Que é o primeiro. Que é o primeiro de todos. Então a cultura popular, na qual eu sou formado, que eu brinco, eu tenho um diploma universitário, mas o que forma a gente mesmo, na verdade, do ponto de vista técnico-científico, é a vivência e essa compreensão sobre o papel do popular na formação da nossa identidade mesmo, né? Então, quando a gente fala de investimento para a cultura popular, eu podia aqui listar 500 pequenas coisas, mas eu acho que o que mais significativo que a gente tem feito hoje é tratar do ponto de vista do cerne na política pública e enfrentar um debate que não é muito simples, que é o que eu estava dizendo aqui, que é enfrentar o debate da importância do popular no orçamento público. Teve 2 coisas aí que eu achei interessante. Foi que o Milton estava falando sobre as filarmônicas, aproveitando para dizer que 90% dos músicos de sopros, na Afro-Sinfônica, 90% vêm das filarmônicas, e na Rumpeleste também. Então isso é muito importante, ou seja, mais uma vez, né, cuidar desses jardins, né, porque se não fossem essas filarmônicas, também não existiriam essas outras orquestras. E essa coisa que eu acho bacana, que a Luciana estava falando também,
que é exatamente sobre essa roda. O Juraci Tavares que fala muito assim, não, aqui a gente quer uma roda colorida. Aqui, por exemplo, eu não tenho nada contra nada, não. Eu acho que tudo é muito bem-vindo. Eu tenho a favor da cultura brasileira, é isso que eu tenho. E eu me preocupo com cultura brasileira. É isso que eu quero deixar bem claro. Que as pessoas falam, não, mas eu adoro Bill Evans, eu gosto de Sarah Vaughan, eu gosto de muitas outras coisas. Até mesmo gosto de Beethoven também. Eu adoro. Então, ninguém tem nada contra, até mesmo porque eles cuidavam muito bem dos jardins. Se você for em qualquer lugar do mundo e perguntar quem é Beethoven, todo mundo sabe quem é. Essa é a grande diferença. Eles cuidam muito bem. Então, o que a gente precisa fazer é exatamente o que eles fazem. Cuidar dos nossos. Eu quero que todo mundo saiba quem é Luiz Gonzaga também. Eu quero que o mundo saiba quem é Luiz Gonzaga. Eu quero que o mundo saiba quem é Leite Eres. Eu quero que o mundo saiba quem é Moacir Santos. Né? Eu quero que o mundo saiba quem são todos esses grandes artistas. Né? Isso é importante. Brasileiros. Então, é disso que a gente está falando. Então, eu acho muito importante esse cuidado. Mais uma vez, esse cuidado. E a gente está falando, e a gente vem gritando há muito mais do que 500 anos. Né? Então, isso é muito importante também, que fique, né, registrado. Professor, a Orquestra Afro-Sinfônica também tem outros projetos vinculados que trabalham com a educação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como é que está disposta hoje a orquestra. Tem 4 coros. A Afro-Sinfônica, ela nasce praticamente como... Eu falo que a base é muito parecida com a base dos espaços sagrados, né, dos terreiros. Então, é o canto, tudo nasce ali do canto e da percussão. Por isso que a gente tem um coro ali, feminino, né, e uma base também de percussão ali, de pessoas também ligadas a esses espaços, eu falo, que são religiosos, mas ali a gente está fazendo cultura também. A gente sabe nosso lugar do sagrado e nosso lugar de artístico, né? Inclusive, eu falo muito sobre isso, né? Se você quiser buscar o sagrado, você pode ir lá. Aqui é artístico, então a gente separa, porque é muito importante também separar essas duas coisas, né? E aí você tem a Afro-Sinfônica, quase uma filarmônica, né? Então, formada por sopros, né? É muito parecido com a filarmônica. E a gente tem mais 2 baixos acústicos ali, que dá mas é muito mais, assim como a Rumpelete também é muito mais próximo das filarmônicas, são espécies de orquestras, de big bands assim, baianas, né? E agora o mais interessante são orquestras singulares, porque o repertório é um repertório que fala da Bahia, né? É um repertório que, quando qualquer um vem de fora, fala, opa, peraí, eu quero ouvir isso aí. Isso é que me interessa. É quando eu olho para o rosto de cada um e vejo, e não só das pessoas que estão tocando, mas pessoas que estão lá embaixo. Quando eu olho para aquelas pessoas que falam, poxa, aquelas pessoas estão todas ali, vestidas daquele jeito, como eles, né? Exatamente como nós. Sabe, é a maior assim, representatividade, né? É esse diálogo que interessa. Né? Isso é um diálogo real, né? E ali sim, essa cultura ela se fortalece cada vez mais, né? Porque é exatamente, sabe, um fortalecendo o outro. Eu olho para lá e sei quando eles estão olhando para cá, eles estão emocionados e a gente se emociona também ao ver que ele está emocionado. Sabe por quê? Porque somos todos um só, somos baianos, sabe? E aquela música, ela mexe com eles assim como... Então, isso é uma coisa. E eu olho, cada músico, sabe? Você vê aquele orgulho, sabe, daquelas pessoas. E é isso que a gente quer que, na verdade, que o Brasil todo, né, e o mundo todo, o mundo já está fazendo isso, né, ele já tem muito orgulho das coisas que eles fazem. Então, a gente só precisa agora... Eu acho que a gente também tem muito orgulho também do que a gente faz. A sua paixão pelo seu ofício, pela Orquestra Afro-Sinfônica, é algo que toca, chega no coração do outro. Assim como chegou no meu, chega também, com certeza, de outras pessoas. Obrigada pelo seu trabalho, pelo seu legado. Muito obrigada. Obrigado, Laís. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Com certeza. Eu que agradeço isso tudo por causa de todos vocês, né? Eu falo, cada fala aqui vira uma nota. Com certeza. Gente,
Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Se fosse por mim, eu ficava aqui conversando, aprendendo, porque é isso, é um momento em que eu aprendo muito também. O professor, inclusive, participou da nossa série 2 de julho, 200 anos de luta e festa na Bahia, que está disponível aqui no nosso canal do YouTube, a Tarde Play. Então, se você ainda não conhece a série, vai lá, curta, comente, compartilhe, ative também o sininho para receber todas as notificações. E eu me despeço aqui de vocês, primeiro agradecendo a sua participação, Luciana, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Laís. Muito obrigada. Professor, maestro, professor, muito obrigada pela sua participação. Eu quero dizer também, eu quero agradecer, porque eu sempre vou para os lugares, exatamente, para todos os lugares, sempre em busca de aprendizado. Para mim sempre é um aprendizado ouvir, né? E agradecer a todos vocês aqui, a Luciana, a Milton e a você, Laís, pelo tema e pela aula. Que maravilha! Salve a cultura, salve a Orquestra Afro-Sinfônica. Professor, você já é meu parceiro. Obrigada, viu, pela sua participação. Mais uma vez aqui com a gente, contribuindo. Muito obrigada. Eu fiquei pensando enquanto eu escutava vocês três. Então eu penso que essa reflexão coletiva, participada, sobre o fazer cultural, né, é uma filosofia da cultura baiana e brasileira. Quer dizer, um pensamento mais refletido sobre o que é fazer cultura na Bahia e no Brasil. Nós estamos somente engatinhando na formalização disso, vamos dizer assim, em termos mais contemporâneos. Eu sou muito otimista com relação a isso. Quando eu escuto as crianças pequenas dizerem coisas assim que eu acho que já faz algum tempo, quando eu era uma criança pequena, eu não pensava essas coisas todas. Já estava tudo pronto no livro de história, não é? Aí, quando eu vejo uma criança dizer assim, até que chegou Maria Filipa. Aí ficou tudo diferente. Quer dizer, ela inseriu essa diferença com a palavra dela na cena em que chamaram a presença dela. Então, eu só tenho a agradecer por mais essa oportunidade. Gosto muito da Tarde, sempre tive muito prazer em ler a Tarde, assim, aquele gesto de você passar o papel, né? E isso aí está na cabeça de muita gente, né? De várias gerações, o prédio da Praça Castro Alves, tudo isso faz parte de nós. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Roda de Conversa e você já sabe, curta, comente, compartilhe para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Ativa também o sininho para você não perder nada por aqui. Eu sou Laís Rocha e até o próximo Roda de Conversa.